Por que você abandona justamente aquilo que diz que mais quer? Interessante, né? Esse assunto, interessante. Tenho recebido algumas pessoas que vêm chegando assim com essas questões para constelar. Como que a gente quer tanto as coisas? Como que a gente sonha tanto? A gente muitas vezes sabe o que fazer, mas por que ainda sentimos que nos abandonamos em determinados pontos? Ou que quando está chegando no ponto ou a gente faz algo, ou algo acontece, algo que parece até inocente, né? E nos coloca lá para o começo de novo, como se voltasse a ser como era antes. Muitas vezes até conscientemente por medo. As pessoas se colocam de novo em determinados lugares, né? Nos desconfortos conhecidos que estão na nossa zona de conforto. Então, eu quero dar boa noite, né, para quem está aqui, para quem está assistindo a gravação também. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero iniciar essa nossa conversa, essa nossa aula, com essa pergunta que parece simples, mas eu quero que vocês pensem mais a respeito disso, com mais profundidade. Por que que em alguns assuntos da tua vida tu ainda te abandona justamente naquilo que tu mais quer? Pensa na tua vida hoje, escolhe as coisas que tu realmente deseja, ou a coisa que tu realmente deseja, que tu tá caminhando, que tu tá trilhando na tua vida. Pode ser crescer profissionalmente, pode ser ganhar mais dinheiro, pode ser fazer um negócio teu acontecer, pode ser um relacionamento diferente, pode ser um posicionamento, pode ser um cuidado melhor contigo mesma, ter mais paz. Ou finalmente tirar algum projeto do papel, alguma coisa que tu vem pensando que está no mundo das ideias, mas que não sai do papel, que tu sabe o que precisa fazer, mas que por algum motivo, em pequenas atitudes, tu não faz. E se tu decidir fazer, e se tu fizer hoje, tu vai ver que era só ter feito, que não tem nada travando. Às vezes as pessoas falam comigo e dizem assim, Jéssica, eu acho que eu preciso constelar determinada coisa, porque muitas vezes precisa, né, constelar, a gente sabe. Mas vem pedir uma orientação, assim. Será que eu preciso constelar? Será que é isso mesmo? Não, as coisas não estão acontecendo para mim. Tem umas coisas que eu preciso fazer que eu não estou conseguindo fazer. A sensação é que algumas coisas são mais fortes que eu no momento em que eu preciso tomar uma decisão. Ou fico lá para fazer alguma coisa por dias e não faço, e passa. E aí, além da gente não fazer e não colher o resultado disso, a gente ainda precisa conviver com a culpa por não ter feito. Seja um reconhecimento dentro de um relacionamento, seja impor um limite, seja tirar um plano de trabalho do papel. São coisas simples. E aí, por trás disso, podem existir várias coisas, né? O medo de se expor, o medo de errar, o medo de fazer diferente, o que que os outros vão pensar. E se não der certo? Gente, o que pior pode acontecer, o que de pior pode acontecer se não der certo? Por que que nós ainda temos medo de ser rejeitadas se alguma coisa não der certo? E muitas vezes, quando a gente faz, se sente bem por ter feito, mesmo quando aquilo não dá certo exatamente como a gente planejou. Movimento gera movimento e o jeito certo se apresenta. Olha para a tua história agora e percebe quantas vezes tu já caminhou na direção de realizar aquilo que tu quer e em algum momento, por uma bobagem, tu recuou. Tu escolheu recuar. Por alguma coisa que tu ouviu, por alguma coisa que tu pensou, qualquer coisa. Quantas vezes tu soube exatamente o que precisa fazer e não fez? Quantas vezes tu prometeu pra ti que dessa vez seria diferente? E depois de algum tempo, percebeu que estava repetindo praticamente o mesmo comportamento. De procrastinação, de deixar para lá, de dar atenção para outras coisas. E isso cria uma contradição dentro da pessoa. Porque a pessoa diz, sente, quer tanto uma coisa, e porque a pessoa mesma se abandona no movimento de se aproximar daquilo que quer. Tem os porquês disso. A gente vai conversar a respeito disso hoje aqui. E justamente para tirar o peso dessa pergunta, porque a gente aprendeu assim rapidamente a chamar tudo isso de autossabotagem, né?
Ou de procrastinação mesmo, que foi uma palavra que eu usei, né? Ah, eu me saboto, eu estrago tudo, eu não tenho disciplina, eu começo e não termino, eu sou assim. Calma aí, calma aí, né? Tem uma maneira muito mais profunda da gente olhar para isso. Porque as coisas que a gente chama de autossabotagem, elas podem ter outra função. Existem partes de nós que aprenderam a funcionar de uma determinada maneira, porque em algum momento essa maneira que funciona fez sentido. Então, aprendeu que era seguro, que é permitido, como que preciso agir para pertencer, como que eu devo me comportar para ser amada, para não ser rejeitada, coisas que a gente já vem conversando aqui. Quanto que eu posso aparecer, quanto que eu não posso aparecer porque não é seguro. O quanto que eu posso ser eu e ainda assim continuar recebendo naturalmente amor, né? Então, o quanto que eu vou ser cobrada se eu crescer, o quanto de responsabilidade cairá no meu colo no momento em que eu me exponho e cresço. Como é que é isso? Né? Então, existe uma diferença muito grande naquilo que conscientemente cada uma de nós deseja e naquilo que internamente a gente aprendeu a reconhecer como familiar e seguro. Familiar não significa necessariamente bom. Familiar significa conhecido, dentro da nossa alçada. Sabem quando o Bert Hellinger fala, o Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, né, o autor, quando ele fala assim da má consciência, é a gente sair do que é familiar, não é deixar de pertencer à nossa família e ao que é familiar para nós. Mas é a gente ter a coragem de tomar a vida com tudo que ela tem, fazer algo grande e bonito com isso. E muitas vezes fazer algo grande e bonito com isso é fazer diferente do que o que a nossa família fez, ou do que o que é familiar para nós. Então, o que é familiar, a boa consciência, a gente querer se manter a boa menina, andar sempre naquela mesma linha, sempre daquele mesmo jeito, porque é o jeito seguro de viver, em algum momento a gente entendeu isso, não quer dizer que seja o lugar onde nós vamos crescer, onde nós vamos sustentar o crescimento que a gente quer. Eu, assim, a gente fala, né, da nova versão que a gente quer. Eu até não gosto muito de falar dessa forma, mas é mais para a gente entender mesmo. Porque eu sinto que nós já somos a nossa versão. Nós estamos tirando camadas para reconhecer o que a gente é. E não criando novas versões, entende? É nesse sentido que eu tô falando. Então, assim, uma mulher pode desejar profundamente ganhar mais dinheiro. Mas quando chega o momento de aumentar o valor do próprio trabalho, sente medo, não se valoriza. Começa a pensar o que que as pessoas vão achar caro, não vão querer, ninguém vai comprar, não sou boa o suficiente para cobrar isso, então recua e volta para o valor anterior que cobrava, ou menos. Vou até fazer uma promoção para não ter problema, né? Porque trabalha na necessidade, na cabeça de necessidade. Outra mulher pode dizer que quer aprender a se posicionar e colocar limites né, nos relacionamentos. Aí um dia finalmente consegue dizer não. Mas depois se sente tão culpada porque disse aquele não lá onde queria dizer não, que começa a se explicar, se justificar, pedir desculpa. Às vezes no fim volta até atrás do não que disse. Se sente tão culpada que a outra pessoa fica achando que ela tá errada. Isso já aconteceu comigo, gente. Outra coisa, sabe que precisa aparecer mais no trabalho. Começa a gravar vídeo, publicar, falar sobre aquilo que faz. E às vezes recebe uma crítica ou não recebe o número de curtidas que achou que deveria, né? Ou percebe que as pessoas realmente, por isso, né? Percebe que as pessoas estão olhando para ela e aí desaparece. Não, talvez eu não precise disso. Mas quando a gente aparece fiel à nossa verdade, do jeito que a gente é, trazendo o nosso serviço, o nosso servir também conectado ao amor, gente, a gente aparece. A gente aparece. Tem pessoas que querem relacionamentos diferentes, mas aí continuam escolhendo ou aceitando coisas parecidas. Porque ficam nos padrões, até o sofrimento é conhecido já. Vocês entendem como tem algo importante sendo mostrado aqui? Não é necessariamente a falta de querer, a falta de dedicação de vocês, a falta de conhecimento ou falta de capacidade.
A dificuldade, ela tá aparecendo justamente quando aquilo que tu começa realmente a querer e se movimentar para fazer, se aproximar desse crescimento, passa a exigir de ti uma forma diferente de ser e o medo de não pertencer mais, de não ter o seu lugar, de não ser aceita, muitas vezes fala mais alto. Então a pergunta não é assim, ah, o quanto eu quero, o quanto eu consigo, o quanto eu não consigo. Né? Não é assim questionar o quanto tu quer uma coisa ou se é teu caminho ou não. Mas sim, o que acontece contigo quando tu começa a conseguir o que tu quer. O que acontece contigo e como tu te sente quando tu começa a fazer mais dinheiro com o teu trabalho. Quando alguém te reconhece, te elogia, como tu reage? Quando tu precisa se posicionar e cobrar um valor justo pelo teu trabalho, como tu te sente? Quando tu precisa dizer sim, dizer não nos momentos cabíveis? Quando tu começa a ocupar um lugar diferente, quando tu não cabe mais na caixinha que tu tá dentro há tanto tempo? Tu tem que sair da caixinha, furar a bolha. Quando alguém te oferece uma oportunidade, tu pensa assim, ah, tá me oferecendo só porque, certo, não tem outra pessoa, né? O quanto tu consegue se valorizar e acreditar no teu merecimento e tu te permite, né? Como tu te sente quando tu começa a conseguir essas coisas? Quando aquilo que tu tanto pediu e tu tanto fez para merecer começa a se apresentar na tua vida e trazer os bons frutos, de colher e também a responsabilidade de ocupar esse novo lugar, que é dentro de ti e é fora também. Então, assim, existe essa diferença, vamos dizer diferença, assim, são coisas diferentes conseguir algo e ter capacidade de permanecer nesse algo. Muitas vezes a gente conquista, mas e a gente permanece? A gente tem constância, a gente mantém, a gente continua fazendo o que precisa ser feito, a gente colhe os frutos das nossas conquistas em paz e com tranquilidade, porque a gente pensa muito em alcançar, mas a gente pensa pouco a respeito de sustentar o que a gente consegue, o que a gente conquista. Por isso, muitas pessoas vivem frustrações. Ah, e daí a resposta mais fácil é: isso não é para mim mesmo. Isso aí não, né? Aí já começa a encontrar coisa para não se sentir tão culpado, né? A gente quer chegar, mas raramente se pergunta assim: quem eu preciso aprender a ser para sustentar isso aqui que eu quero? Como vive uma pessoa que alcança isso? Não no sentido de me transformar em outra pessoa, mas no sentido de conseguir me posicionar, trazer a adulta para viver essa expansão, para permanecer na realidade que eu quero. E aqui que essa conversa vem muito para dentro do fluxo infinito da expansão, que é assim, algo construído em essência como uma expansão que não é igual para todo mundo. Cada uma tem a sua. Cada uma vive suas experiências, interpreta suas experiências. A partir dessas interpretações, responde à vida. E quando essas interpretações e essas respostas e elas se repetem durante muito tempo, elas vão criando o que a gente pensa que é. A gente vai se protegendo, vai se defendendo. Eu vou só até aqui, porque daqui para lá já é algo muito novo. Não, não quero nem saber. Mas a gente almeja, às vezes não tem coragem de ultrapassar os limites que a gente se coloca, né? Então a gente pensa em se proteger, em pertencer, em entrar num estado de sobrevivência ali. Aquilo parece que é a gente mesmo. Talvez a minha vida seja só isso mesmo, a gente pensa. Claro que temos que agradecer por tudo que vivemos aqui e agora. E devemos agradecer porque é isso que também nos faz expandir. Também tem casos de pessoas que buscam, e quando busca uma coisa já está buscando outra, e isso também é fuga. O que a gente está falando aqui é alcançar e colher os frutos daquilo que a gente alcançou em paz, vivenciar a felicidade, até também vir chegar em novos objetivos.
Não é nem um extremo e nem o outro. Nem fico aqui só porque, né? É isso aqui que eu mereço mesmo. Ou vou buscar, 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 mas nem vivo cada fase. Já tô achando um monte de coisa aqui na fase que eu tô vivendo. Mas lembra da primeira vez que tu sonhou com o que tu tá vivendo hoje? Vocês conseguem lembrar? Cada uma aqui. A primeira vez que sonhou com aquilo que tá vivendo hoje. Paz dentro de casa, um trabalho legal que tu fez, o que tu fez para conquistar. E daí muitas vezes hoje a gente olha para o lugar onde a gente está e pensa assim, meu Deus, né? O que eu faço com isso? Eu me questiono muito algumas coisas e recebo esses questionamentos de vocês também. E assim também relacionamentos. Assim também relacionamentos. Então é algo para a gente pensar em sustentação, esse viver o presente, saber reconhecer as nossas conquistas e saber quando a gente precisa expandir dentro de nós para poder sustentar novos lugares também. Porque a tua essência pode estar apontando para a expansão. E algumas camadas de ti dizendo assim, mas essa expansão não é segura. Será que tu consegue? Será que tu dá conta? Será que é isso mesmo? Será que eu vou ser julgada? Será que como é que é isso? Será que eu perco aquilo? Será que eu vou carregar algum peso? Será que não é sonhar demais? Ninguém na minha família fez isso. Ninguém dos meus amigos faz isso. Quando há camadas da gente assim assumem a direção, é quando as pessoas recuam. Então, como que a gente pode olhar para os nossos comportamentos em vez de dizer, quando a gente recua ainda, quando a gente desliza, em vez de dizer por que eu ainda faço isso comigo, a gente pode começar a se perguntar o que essa parte de mim acredita que precisa proteger? Do que eu estou me protegendo? O que que eu estou tentando evitar? Do que eu tenho medo? Essa é uma pergunta chave. Do que eu estou com medo? Tem momentos que esse não é o caminho mesmo? Tem. Mas se a gente aprender a se observar, fica claro quando é a vida mostrando que não é o caminho e quando é a pessoa, digamos, se boicotando, que a gente falou no início ali, né? Em algum momento, toda essa construção de defesa teve sentido. Te manteve viva, te trouxe até onde tu está. Mas e quando é que a gente para de obedecer o que está travando? É uma proteção criada numa realidade antiga. E como que vai continuar conduzindo a tua vida aqui e agora? Numa realidade que já mudou. Tu já é uma nova pessoa dentro de ti mesma. Quantas camadas já foram? Tem coisas ainda, é a mesma coisa. Vou constelar de novo isso aqui. Não acredito, mas tô há 6 anos com a Jéssica e tô eu falando com ela de novo desse assunto. Meu Deus do céu, vocês não sabem o quanto eu ouço isso, gente. Até de mim mesma. Às vezes eu penso assim, meu Deus, estou eu com isso de novo. Camadas e camadas, gente, tenham paciência nesse processo da evolução. Se a gente está falando de ancestralidade, há quantas gerações isso pode estar dentro da vida da tua família? E tu tá aqui te cobrando que não resolveu com uma constelação, ou em um acompanhamento terapêutico, ou em um ano, 6 anos. É dentro do tempo, dessa construção do tempo, que nós expandimos, que nós evoluímos. É com todo o aprendizado que aquela experiência tem. Demorar para se resolver também é uma benção, mas é que a gente quer as coisas no nosso tempo. E existe o tempo divino para as coisas. Só que enquanto nós não resolvemos tudo que precisamos resolver, nós já podemos expandir e ocupar novos lugares. Porque nós merecemos, nós somos humanas, com qualidades maravilhosas, com qualidades que tu acha que não são maravilhosas. É a perfeição de ti aqui e agora, merecendo ocupar os lugares que tu ocupa e mais, e muito mais. O que que fala mais alto? Que tipo de qualidade tu percebe em ti?
E compreender tudo isso é importantíssimo, só que existem mais passos. Só compreender a nossa história não é o suficiente. A compreensão abre portas, mas a gente precisa escolher entrar nas portas, experimentar respostas diferentes, compreender que eu tenho medo de aparecer por isso, por isso, por isso. É uma consciência maravilhosa, mas o que eu faço com isso? Reconhecer que talvez eu não me valorize tanto e assim não valorizo tanto o meu trabalho, e assim não consigo cobrar pelo meu trabalho. E como é que é isso? É uma consciência maravilhosa, é o primeiro pilar. Descobrir de onde vem. Mas e o que eu faço com isso agora? Por isso que eu insisto tanto no posicionamento. Porque aquilo que tu quer começa a te exigir um posicionamento novo, que ainda não é familiar para ti. Mas que para sustentar aquela transformação, aquela conquista, quando ela chegar, no caminho, tu vem se fortalecendo. E as pessoas acham que não, né? Que tem que se sentir pronta para fazer o que quer, para conquistar. A gente vem se aprontando para conseguir sustentar aquilo que a gente quer. Porque não é só de treino mental que uma pessoa que vai para as Olimpíadas consegue ganhar uma medalha. Concordam comigo? Não é só imaginando como é que a pessoa vai fazer o salto de não sei o que que ela vai chegar lá nas Olimpíadas e vai fazer. Como que é a conquista? É treino, é posicionamento na prática. É, você não vence o medo, tu só deixa de obedecer o medo. Isso a gente falou na aula passada também. Então, medo de cobrar, medo de seguir sustentando o valor do meu trabalho, medo de achar que eu não vou entregar o que. Quem sabe é quem recebe. O valor do teu trabalho, quem sabe, é quem recebe o teu trabalho. E muitas vezes as pessoas valorizam muito mais do que a gente mesmo. E não quer dizer que as tuas emoções vão desaparecer também, para que o posicionamento comece a mudar. Quer dizer que cada vez que tu experimentar uma resposta diferente, existe uma nova informação sendo colocada em ti, novas emoções, e muitas delas precisam ser trabalhadas, e tá tudo bem. A partir disso, tu consegue permanecer naquele novo lugar. Também não é assim, ah, fiz isso, me senti desconfortável, já não faço mais. É trabalhando os desconfortos dentro dos novos posicionamentos que a gente sustenta a nossa expansão. E no início é estranho. No início é estranho, nem a gente se conhece em alguns pontos. Nem a gente. Então não quer dizer que não vá ser vivenciado um desconforto, mas não é impossível, gente. Com a repetição, aquilo começa a se tornar familiar e daqui a pouco é algo da tua natureza. É assim que funciona. Pensem, a gente conversou na semana passada também, numa criança aprendendo a andar. Quantas vezes a criatura cai quando ela está engatinhando para aprender a andar? Gente, quanto tempo demora? É assim. Cai, levanta, daqui a pouco começa a cair menos. Mas a criança nunca pensa que é uma fracassada porque não conseguiu andar no primeiro dia que tentou andar. Então é adquirindo maiores capacidades, porque capacidade tu já tem. E lembrem, a criança não caiu porque ela não nasceu para andar. Caiu porque está aprendendo. E daí a gente quer expandir sem errar? Claro que nós podemos acertar mais. Não vamos agradar todo mundo, esqueçam isso. Esqueçam, não vamos. Isso é necessidade da criança, agradar a todos, salvar a todos, não desagradar a ninguém, né? Então, assim, aquilo que tu chama hoje de fracasso, não sei se vocês costumam usar esse termo, mas enfim, de erro, simplesmente está te mostrando que ali existe uma capacidade que tu ainda está aprendendo a sustentar.
e que vem trazer isso para tua vida. Essa sustentação, essa nova. Por que que o título do aulão de quinta-feira é sustentar-se? Porque a gente fala muito em conquista, mas eu estou sentindo necessidade de falar em sustento, né? Então a gente pode pensar, o que que mais eu quero hoje? Por que eu quero? Porque eu acho que vai ser bom, porque alguém disse, porque alguém faz, porque alguém. Ou eu sinto no meu coração que é isso que eu quero. E quando eu começo a me aproximar disso, o que que acontece comigo? Nós vamos trabalhar algumas coisas na prática quinta-feira no aulão. E quando eu começo a me aproximar do que eu quero e acontecem as sensações, o que que eu costumo fazer com essas sensações? Eu me apavoro, eu observo, eu permito que elas se processem, eu volto atrás, desisto, me escondo, ou eu penso, calma, é só um novo terreno que eu estou pisando aqui. Para onde esse comportamento me leva? Aí as pessoas perguntam o que que a gente faz no acompanhamento individual, né? E também no grupo. É observar essas coisas aqui. É onde a pessoa precisa sustentar aquilo que ela quer conquistar, sustentar a si mesma dentro daquilo. Porque aquilo já está disponível para ela. E ela já está disponível para coisa também. Mas para se sustentar exige posicionamento diferente. E para onde esse comportamento me leva? O querer, muitas vezes, é voltar lá para o começo mesmo. E para que eu comecei isso daqui? Deus que me perdoe, deixa eu ficar lá no mesmo. Eu estava quieta lá. Eu lembro que logo que eu fiz a transição de carreira, tinha dias que eu parava e pensava assim, mas eu estava bem quieta lá, com meus um monte de aluno de personal lá em Santa Maria, que eu vim inventar? Ou quando alguma dificuldade se apresentava, né? Ou quando eu, dentro de mim, encontrava coisas que há muito tempo eu estava procurando, e aí eu encontrava, assim, ou encontro, né? E penso, ai, Jéssica, tu tava quieta, vai assistir uma série. Que tu quer agora achou mais buraco para cavar, tu não para também, né? Aí a gente pensa, quando vê, não tem como desver, tem que seguir o baile da vida. Aquilo ali já tá visto, já faz parte da gente. E o que eu faço com isso? É preciso de orientação. Porque quando a gente descobre uma consciência dentro da gente, a gente precisa se sustentar nessa novidade. Aquilo ali já não faz mais parte do alicerce. O que que nós colocamos no lugar nesse alicerce? E o que que eu preciso aprender a sustentar na minha vida para não precisar voltar para o mesmo lugar? Não pense em resolver tua vida inteira do dia para a noite. Não é uma mudança gigantesca que nós estamos propondo aqui. Pense em uma coisa de cada vez. Que tu consegue praticar hoje, agora, amanhã, quando tu for trabalhar, sabe? Que por mais que te dê uma palpitação em pensar em fazer diferente, se for uma coisa só de diferente no teu dia, daqui a pouco já tá familiar, daí tu já pode escolher outra coisa. Porque o teu caminho de sustentação, né, dentro dessa expansão de autoconhecimento e de coisas que tu quer na tua própria vida material, em tudo, não acontece quando tu entende 50 mil coisas novas. Quando a gente fica curiosando na vida, né? Só na teoria. Mas começa quando alguma coisa que tu compreendeu começa a existir na maneira como tu vive. É a sabedoria. Não é só o conhecimento. Conhecimento todo mundo pode ter. Tem muita coisa disponível pra gente de informação. Agora, quem vive o conhecimento? Quem vive conhecimento é quem consegue se sustentar na vida. E isso acontece nas pequenas coisas. Porque quem diz que está fazendo bem tem que prestar atenção, até no que fala. Se eu estou dizendo que eu estou praticando bem, e daí eu estou lá falando um monte de coisa que não é legal, falando de alguém que não está presente, falando de alguma coisa que não. O que que eu estou fazendo? A quem eu estou obedecendo?
né? E isso é não conseguir sustentar a própria versão. Eu não estou dizendo que a gente não tenha nossos erros, nossos deslizes. Eu estou dizendo que nós somos seres humanos e nós estamos aprendendo a ocupar esses lugares, de fazer o bem por nós, pelas pessoas, pela vida. Cuidado com as nossas palavras. Mas nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Eu dei esse exemplo porque a vida acontece em detalhes. Eu quero que vocês pensem hoje em que lugar da tua vida tu não está conseguindo sustentar essa expansão. E é exatamente isso que a gente vai aprofundar quinta-feira no nosso aulão, no Sustentar-se, né? Quinta-feira, dia 13 às 6 da manhã. Que a gente vai olhar para trabalho, para prosperidade, a gente vai falar de vida pessoal. Que a expansão não é só ganhar mais dinheiro ou crescer profissionalmente, a expansão é sustentar esses lugares novos de quando a gente toma consciência dentro da gente das coisas da gente, das coisas da vida. E vamos nos perguntar algumas coisas, vocês vão receber um material, que é um mapa de sustentação, cada uma vai receber o seu para imprimir. É uma página para a gente poder trabalhar dentro desse mapa. E entender mais disso, do que eu digo que eu quero e o que acontece comigo quando eu começo a chegar perto disso, ou quando isso começa a chegar perto de mim. E muitas vezes a gente também não precisa querer mais ainda. A gente precisa aprender a permanecer nos mais que a gente já conquistou, sem questionar. E uma coisa de cada vez, aí sim, querendo mais, alinhado com os nossos propósitos. Permanecer quando as coisas começam a acontecer para nós. Então, posicionamento não é só uma ideia bonita de falar. É uma coisa para a gente praticar mesmo. Quem pratica percebe o benefício. Isso precisa fazer parte assim da forma como a gente vive, sabe? Precisa. Se a gente quer mudar, as pessoas que vêm achando assim que a própria constelação vai fazer um milagre, eu já disse isso para vocês. Constelação para mim é um milagre. O que a constelação faz com quem trabalha com responsabilidade é impressionante. Agora, não é só isso. Não é só isso. Eu descobri na minha vida que tem outras coisas que a gente pode fazer também para melhorar a nossa caminhada. E é isso que eu venho procurando ensinar também, né? O que faz sentido aqui para mim, tá bem? Perguntas, compreensões, alguma coisa que vocês queiram colocar? Senão a gente vai ficando por aqui. Lembrem de se inscrever pro aulão de quinta-feira, tá? Amanhã eu vou colocar o link de novo. Vou mandar umas mensagens de novo para lembrar vocês, tá? Mas se inscrevam, que é bem importante vocês estarem no grupo do evento de quinta, porque é lá que eu vou colocar o material, é lá que eu vou trazer as informações para vocês, tá? Lá que eu vou trazer algumas novidades também. Então, procurem se inscrever e entrar lá no grupo quem ainda não fez isso, tá? Divulguem para quem vocês quiserem, porque é um evento aberto, vai ficar gravado e o link da gravação também vai ser disponibilizado lá no grupo do WhatsApp de quem está inscrita, tá bom? Então é isso, gente. Se não tem perguntas, ficamos por aqui. Lembrem, né? Não gostava de ficar lembrando isso, mas agora eu comecei a me motivar a fazer isso, porque eu vi que era uma limitação minha de julgamento, e tô vendo os resultados, tá? Então, as pessoas que estão assistindo a gravação, lembrem de curtir o vídeo no YouTube, a gravação, né? Lembrem de se inscrever no canal se quiserem também, porque daí vocês vão recebendo mais novidades, de mais conteúdos. A gente tem em torno de 500 vídeos de conteúdos aí nesses 6 anos, é bastante coisa. São coisas e assuntos sempre atuais, então aproveitem. Às vezes a pessoa tá lá no ócio pensando bobagem, bota um vídeo para assistir, faz diferença na vida e compartilhem com quem vocês quiserem também. Tenho recebido muitas indicações de vocês, agradeço de coração, tá? Um grande beijo, vamos ficando por aqui e seguimos com o nosso grupo de constelação.